Olá pessoal, vamos estar dando sequência na nossa matéria, falando agora sobre o próximo conformação mecânica, né, que é o processo de extrusão. Nós já havíamos falado inicialmente sobre o processo, vou estar dando uma recapitulada bem rápida sobre a introdução sobre ele e dando sequência no slide que paramos na aula anterior. Qualquer dúvida é só estar anotando e me enviando. Então eu coloquei aqui como esse segundo slide, né, um vídeo bem interessante para vocês estarem assistindo esse vídeo também, né, mais bagagem teórica sobre o assunto e até mesmo para vocês verem alguns processos em funcionamento, onde temos máquinas, né, e operadores trabalhando com elas também, então é muito interessante. Então, né, peço a vocês que estejam assistindo esse vídeo também, onde está aí linkado. Então, aí seguindo, né, o extrusão é um processo de conformação plástica que consiste em passar um lingote, um tarugo, por uma seção circular sob a pressão de um pistão acionado pneumaticamente ou hidraulicamente, através da abertura de uma matriz, formando um produto alongado com um perfil de matriz. Então, nada mais é que nós forçarmos o material, né, com geometria normalmente de forma sólida, né, toda preenchida, e passarmos por canais, né, ou pela matriz que tem a geometria do material desejado, no qual queremos estar finalizando ele, né. Então, esse processo é um processo de acabamento muito bom, inclusive superfície, como vocês podem ver, eles já nos entregam o material acabado muito bem. Então, né, esse processo é o processo de extrusão. Então, a gente falou, né, que temos essas divisões dentro do processo, onde está em relação o movimento do material e a ferramenta de utilização da máquina. Então, enquanto a essa relação, nós temos o que chamamos de extrusão direta, indireta ou inversa, né? Falamos sobre as duas. Extrusão lateral também. Quanto à temperatura do trabalho, nós podemos trabalhar com material a quente ou material a frio. E quanto ao método de aplicação de carga, que pode ser a extrusão convencional, a por impacto e a hidrostática. Começamos a falar então sobre o processo de extrusão direta, né? Onde a extrusão direta é um tarugo que é colocado dentro de uma câmara e expelido através da matriz em ação de um êmbolo. Esse disco de pressão é colocado no fim do pistão do êmbolo em contato direto com o tarugo. Então falamos sobre isso, né? Onde nós temos o pistão ou o cilindro, né? Seja ele pneumático ou hidraulicamente utilizado. E aqui nós temos o disco que está em contato diretamente do cilindro com o tarugo. Com isso, a ideia é com que temos um ângulo de inclinação da matriz, né? Aqui, ó, matriz, e esse ângulo de inclinação onde o material vai ser forçado a passar. Com isso, o material tinha esta forma, essa geometria, este volume, e forçamos ele a passar por essa matriz, que é bem menor do que o tamanho nominal da peça anteriormente. Com isso, geramos o produto final aqui, que é o produto pelo processo de extrusão, como mostramos na foto anterior alguns produtos. Na extrusão inversa, ou ainda, né, conhecida como indireta, nesse processo ocorre o inverso da extrusão direta. A matriz é deslocada em relação ao tarugo, pois a extrusão inversa, o pistão êmbolo é furado e ligado através da matriz, enquanto a outra extremidade da câmara é fechada. Frequentemente, o pistão e a matriz são mantidos estacionários, e a câmara movimenta com o tarugo. A extrusão inversa, por não ter motivo entre a câmara e o tarugo, as forças de atrito são bem menores de pressão requeridas para extrusão, bem como na extrusão direta. Então, inversamente ao processo direto, né, por isso que ela é chamada de extrusão inversa ou indireta. Desculpa. Aqui nós temos a câmara, né, que fica estacionária, né, estacionada ou parada, como vocês preferirem.
E nós temos então o tarugo também estacionado ou ainda parado dentro da câmara, certo? Com isso, nós então viemos com a nossa matriz, a geometria desejada. A ideia de empurrar essa matriz nesse sentido aqui vai forçar com que esse volume que nós temos nessa medida passe a sair somente nessa medida, né? Gerando então o nosso processo de conformação por extrusão inversa ou indireta, onde a matriz é quem vai estar movimentando em função do tarugo e gerando para nós, como mostra o segundo desenho, a peça ali na geometria e na forma desejada. Então, acabamos a nossa aula nesse slide anterior. Então, estaremos seguindo a matéria a partir desse momento, que é extrusão hidrostática. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, é só estar me encaminhando, certo? Enviando, né, pelo WhatsApp, de forma privada, pelo grupo. E aí eu estarei esclarecendo para vocês, para evitar, né, que fique alguma dúvida. Então, por favor, pessoal, quem tiver alguma dúvida, não fique com ela, né? Venha tirar as dúvidas que a gente vai conversando e não tem problema nenhum, tá certo? Então, seguindo com a matéria. Este processo é caracterizado por empregar um fluido sob pressão para empurrar o material de extrusão através da matriz, o que evita qualquer fricção nas paredes da câmara, certo? Neste processo, o diâmetro do tarugo é menor que o diâmetro da câmara. Esse processo então, né, ele vai ser preenchido, esse espaço, pelo fluido. Com a pressão para a operação da extrusão, é proveniente de um meio fluido, que envolve o tarugo. Não há fricção entre a parede da câmara, né, com o tarugo. Em relação, né, normalmente acontece isso na forma direta e na forma indireta. Em geral, a pressão transmitida ao tarugo através de um pistão é na ordem de 1.400 MPa. Então, pessoal, vamos estar dando uma, né, entendida sobre esse texto aqui. Aqui fala para nós que é o seguinte: nós estaremos colocando então um fluido sob pressão para empurrar o material. Então, aqui nós não temos um pistão e nem mais a matriz empurrando contra o material. Nós vamos ter um fluido e esse fluido é quem vai estar movimentando o pistão. A ideia é com que a gente não tenha a fricção entre o material, né, digamos aí o tarugo, e a câmara de extrusão, onde o material ficaria normalmente depositado. Então, o que acontece? Esse efeito de fricção nada mais é que um efeito de resistência, um efeito de atrito. Então, a ideia é com que esse fluido, que também tem a função de empurrar o material, evite esse atrito entre o material e a câmara. Com isso, evitaremos aí, evitaremos transtornos e teremos uns materiais com acabamentos finais ainda melhores, quando a gente não tem mais tanto a questão da fricção entre o material e equipamento. E falamos aqui também que o pistão aí, ele trabalha com a pressão na ordem aí de 1.000 a 400 MPa. Então é uma pressão a se considerar, né? E trabalha com pressões altas, e com isso conseguiremos, né, gerar trabalho, peças e acabamento superficial notórios, né, de forma muito boa, a fim de estar, né, evitando esse contato direto do material com a peça. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, nós temos o pistão, certo? Esse é o pistão. E nele nós temos, então, o fluido que está envolto ao material, certo? Em torno dele. O pistão vai ter o trabalho simplesmente de gerar pressão interna entre a câmara e o material, fazendo com que, né, o material vá nesse sentido. Nesse mesmo desenho, podemos, né, separar aqui o que nós temos: pistão, a nossa matriz, o nosso material
e aqui ainda o nosso fluido. Com isso, pessoal, nós vamos evitar o contato, perceba, aqui e aqui, onde nós teremos a lateral do tarugo em contato direto com a matriz. Nesse caso aqui, que é o hidrostático, a gente não tem, onde o próprio fluido vai ter essa função de também evitar esse contato. E está transmitindo pressão automaticamente para o material. Ah, professor, mas como que o material vai ser empurrado para lá se o fluido também está nas laterais? Isso varia em questão de volume e área de contato. Explicamos isso na última aula também. Essa área de contato é maior que essa área de contato aqui, correto? Perceba. Aqui nós temos esta área e aqui nós temos esta área. Com isso, nós vamos gerar pressão maior aqui. A ideia é com que a gente tente empurrar esse material para frente, gerando o nosso material acabado. Ok? Então, a forma da extrusão hidrostática é dessa forma, onde a gente não tem um contato do piston, que é o nosso mecanismo atuante de força, e nem das paredes da matriz tocando totalmente as laterais do tarugo, a não ser na parte onde a gente quer modelar realmente o produto, que seria nesta região. Daí nós geramos então o nosso material acabado. Aqui nós temos, né, a geometria das matrizes, onde a geometria A, mostrada à esquerda, né, é utilizada para alumínio puro, alumínio e manganês, alumínio e magnésio com silício, certo? E na geometria B, utilizada aí também, que está à direita, nós temos aí com alumínio, cobre, manganês, alumínio e mercúrio, alumínio, desculpa pessoal, e como último aí a gente tem alumínio, magnésio e silício, certo? Com isso nós vamos ter aí as geometrias das matrizes utilizadas. Percebam, aqui nós temos, né, a nossa área e aqui a diminuição, onde estaremos gerando o nosso produto acabado. Percebam também a inclinação de entrada, nesse caso, vamos limpar aqui o desenho. A inclinação, o ângulo é bem menor do que o ângulo aqui. A grosso modo, para vocês entenderem o que eu estou falando, neste desenho, o nosso ângulo de entrada está assim. E neste segundo desenho, o nosso ângulo de entrada está assim. Certo? Então, com isso, nós estamos gerando aí a entrada de material mais fácil ou, né, de forma mais crua, né? Então, nós temos em relações às questões das geometrias e das matrizes também, correto? Geometria C, a da esquerda, utilizada para ligas de zinco, né? Então, aqui são as matrizes que são utilizadas, onde a gente tem a abertura do material, perceba já de forma mais circular, ok? E depois nós já temos a abertura do ângulo. E na letra D, que é utilizada para os aços, nós temos aí a abertura bem aberta, bem obtusa, né? E está na faixa de 100 a 120 graus de abertura. Com isso, então, perceba que o nosso material vai chegar, né, de forma bem aberta. Com isso, né, estaremos gerando geometrias mais angulares também. Outras variáveis do processo têm papel de influenciar no processo de outras variáveis, entre as quais se destacam a temperatura do tarugo, certo? Que é a extrusão, a velocidade do deslocamento do piston e o tipo de fluido. Então, isso aí vai estar variando totalmente em outras variáveis do processo, onde, se nós tivermos o nosso material em temperatura diferente umas das outras, vamos lá, a gente tem um primeiro ensaio, estamos com um determinado material a 100 graus Celsius. E num segundo ensaio nós estamos com material a 500 graus Celsius. Então isso vai estar variando para nós, tanto o nosso produto final, como também a forma, o processo com que essa extrusão está sendo feita. A velocidade do deslocamento do piston, né,
Isso também vai influenciar notoriamente, inclusive juntamente com a temperatura. Isso também, tanto a temperatura como a velocidade do deslocamento, um influencia o outro. Então a gente tem que estar sempre atento a essas questões também, essas variáveis que se adaptam à melhor forma do processo, correto? E também o tipo de fluido. O fluido não pode ser, né, qualquer um, pois ele pode ter ação sobre o material, o que não é, na maioria dos casos, aconselhável. Então nós devemos ter esse tipo de fluido também ideal e normalmente utilizado que o fabricante pede. Então, né, estamos sempre olhando aí a ficha técnica do material. Então, sobre aqui, temperatura de extrusão. Não deve ser muito alta para evitar o gasto excessivo de energia e desgastes de elementos da máquina de extrusão e oxidação excessiva do tarugo. Né? Quando a gente eleva muita temperatura, nós temos a formação de carepas, né? Então, com isso, a gente tem que evitar também essa oxidação do material. Então, a altura, né, que essa temperatura é aplicada no material também não pode ser muito alta. Os tarugos ou lingotes de diâmetros menores exigem menor força de extrusão. Para a perda de temperatura, se dá uma velocidade maior, apesar da área de contato com a tecnologia da fabricação mecânica. Então, nós vamos ter aí a temperatura se dando a velocidade maior através da área de contato com o seu recipiente menor. Então, né, tudo isso vai estar influenciando, como eu tinha dito no slide anterior, onde o material, em questão da temperatura e da velocidade, um acaba influenciando o outro. O recipiente é comumente aquecido, mas para extrusão de metais com a temperatura elevada de trabalho, a temperatura do recipiente permanece baixa desta temperatura para evitar a perda de resistência mecânica e excesso de desgaste. Então, né, o recipiente também é aquecido junto com a peça, né? Então, por isso a gente tem que ter esse recipiente, né, de forma que permaneça baixa essa temperatura, evitando essa perca aí na resistência do material, pois as matrizes elas devem exigir resistência boa, né, aconselhável para o material que está sendo feito o processo de conformação por extrusão. E quanto maior for a velocidade de extrusão, menor será a perda de temperatura, pois menor é o tempo de contato entre o tarugo e o recipiente. Então significa que se nós acelerarmos muito o processo, a força de atrito entre os dois ali ainda vai continuar um pouco maior e de forma mais rápida. Com isso estaremos gerando temperatura, né, calor entre ambas as partes e com isso aumentando o tempo de contato entre elas, gerando então, né, uma temperatura maior entre os dois tipos de materiais, tanto a matriz quanto o material que está sendo trabalhado no processo. Aqui podemos ver, né, onde simbolizamos no gráfico o primeiro pico maior deles todos sendo a extrusão direta, sem lubrificação, e nisso aqui, só para entendimento de vocês, é um gráfico de pressão de extrusão, certo? Em relação ao percurso do pistão. Então, é a pressão exercida em relação ao, né, o percurso que o cilindro vai estar gerando para nós o trabalho no processo de extrusão. Então, numa extrusão direta sem lubrificação, nós temos pico de pressão maiores, certo? Como vocês podem perceber. O pico vai ser bem maior, né? A utilização da pressão, nós precisaremos de pressão bem maior numa questão de extrusão direta sem lubrificação. Numa extrusão direta com lubrificação, nós já podemos perceber, né, que já não tem tanto mais a questão da pressão ter que ser exercida tão alta. Então, né, o nível de pressão ele vai cair devido à utilização do lubrificante, uma vez que o contato entre a peça e a matriz também vai diminuir. Com isso, né, vamos ter menos aquecimento da matriz, então o material ele vai trabalhar de forma a, digamos assim,
agarrar menos dentro da matriz, certo? Com isso, iremos gerar o material acabado com uma pressão menor. Na pressão D3, que é a extrusão inversa ideal, certo? Nós temos aqui o pico junto com 4, né? Que a gente inicialmente precisamos de uma pressão igual para fazer tanto na extrusão inversa ideal como na extrusão inversa real. Porém, a real ela se permanece alta depois que o processo continua. Na processo ideal, a gente já consegue trabalhar com uma pressão menor depois do pico. Certo, pessoal? Então, galera, se eu não me engano, esse foi o último slide da parte de extrusão. Na semana que vem, nós estaremos falando sobre trefilação e dando sequência na nossa matéria. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me chame, que estou aqui para estar esclarecendo qualquer uma delas. Agradeço a todos e até a próxima aula.